100% digital. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. O cristão nunca deve deixar de adquirir conhecimentos bíblicos. Ele precisa estar na Bíblia, precisa estudar Bíblia, precisa alcançar o conhecimento. Se você não tem um conhecimento bíblico, como é que você vai passar conhecimento para as pessoas? Como é que você vai andar direitinho se você não passar um conhecimento bíblico? Você precisa passar. Sobre isto temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, diz a Bíblia. Preste atenção que eu estou lendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Preste atenção. Eu vou ler para você. Mais difícil interpretação. Porquanto vós tornastes tardios em ouvir, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade alguém que vos ensine, de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo de número 11 ao versículo de número 12. Então está aí, essa leitura aqui está bem clara sobre o conhecimento. Neste texto, o escritor anônimo, que ninguém sabe quem é, muitos dizem que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Não foi Paulo, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas esse escritor anônimo revela que muitos cristãos judeus eram tardios em ouvir. Então, fico me perguntando, como estariam sempre prontos para ouvir e aprender a palavra de Deus, sendo que a maioria deles não congregavam, conforme Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. Tem pessoas que não vai para a congregação aprender, não está na escola dominical, na escola bíblica, não faz um curso teológico, não quer nada com Bíblia. Como é que você vai aprender Bíblia? Como é que você vai passar para os outros um bom conhecimento? Tem pessoas que nem têm um conhecimento e nem quer aprender. Eu já vi pessoas dizer que odeia teologia. Ora, meu querido, minha amiga, meu amigo, se você odeia teologia, não quer nada com teologia, saiba de uma coisa, que você também não gosta de Jesus, não gosta da Bíblia, porque quem estuda a Bíblia está estudando teologia. A palavra de Deus é bem clara, é teologia pura, até porque a palavra teo é Deus e logia, estudo. O nome teologia quer dizer teo, Deus, logia, estudo, teologia, que significa estudo de Deus. E muitos abominam a teologia, não querem estudar teologia. Tudo bem que você pode não querer ir para uma escola, tudo bem, você não tem também um dinheiro para pagar um curso, ou alguém não pagou para você, mas vá para a escola bíblica, aprender teologia, aprender Bíblia pura, aprender para que você saiba dizer ao povo o que é na verdade, o que precisa fazer na verdade. O texto que nós lemos também revela que muitos deles já deveriam ser mestres pelo tempo de crente que tinham. Contudo, muitos estavam com seus conhecimentos sobre Deus estacionado. Com certeza, eles estavam necessitando, todos precisavam, mas não tinha o ensinamento novo na sua vida. Tudo que o cristão aprende quando é novo, convertido por meio do discipulado, ele guarda aquele discipulado, ele guarda aquilo é o crescimento dele. Ali vai ser uma bênção para a sua vida. Ele está estudando para crescer, para melhorar, para ser uma bênção.
Às vezes eu fico pensando em como esse problema é tão antigo, ao mesmo tempo tão contemporâneo, nos dias atuais. É exatamente isto que vem ocorrendo com a vida de muitos cristãos atualmente. Os cristãos, como eu já falei, odiernos, são tardios em ouvir a palavra de Deus e por este motivo levam uma vida espiritual isenta de êxito, porque não tem fé. Com certeza, se não estuda a Bíblia, também não tem fé. É muito fácil alguém falar na fé, dizer que tem fé, que está na igreja, que recebeu, e só ver as pessoas falando bobagem. Aqui no Face mesmo, tanta gente fala bobagem e diz, eu recebi isso, eu tenho isso, eu sou isso, e Deus vai fazer isso, e profetiza, mas na verdade quando vai ver, a vida da pessoa não é aquilo que ela diz, porque ela está baseada simplesmente no que dizem, está baseada simplesmente em conversa, que muitos falam em postagem, em profecia, e as profecias de hoje, a maioria são muita mentira, muitas coisas, e a pessoa não vai na Bíblia, e você tem que ir dentro da Bíblia e não está escutando somente a homem, nem a mulher. Então entenda uma coisa, alguns mesmo sabendo da sua grave limitação imposta por ele mesmo, por ser tardio em ouvir a palavra de Deus, quando aparece no templo, querem ensinar aquilo que o mesmo nunca se dedicou em aprender. Tem muitas pessoas que fazem isso, nunca se dedicou em aprender, não aprendeu nada, mas para na internet, pega um texto, pega alguma coisa, escreve ali alguma coisa, então quer falar o que não viveu, o que não vive, quer falar uma coisa sem segurança, sem fé. Meu querido, é totalmente diferente quando a gente tem uma base, quando você tem uma convivência com Deus, quando você tem uma comunhão, uma união. É totalmente diferente. Olha, em Romanos, capítulo 12, versículo 7, Paulo diz, eu vou ler para você, olha, Romanos, capítulo 12, versículo de número 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No que se diz respeito a estudar a palavra de Deus, precisa ser um ato espontâneo e contínuo da nossa parte. Com certeza, se você estuda a palavra de Deus, você vai ser aquele ato espontâneo, você se solta, você se dá, você sabe que aquilo é o seu trabalho, é uma obra que Deus colocou na sua vida para você fazer. Então você não vai deixar aquilo morrer na sua vida, cair por terra, ficar fraquinho, e isso vai estar continuamente, vai ser uma coisa contínua. Não vai ser algo parando, para e vai. Não, você vai sempre estar estudando acerca da palavra de Deus. Com certeza, vai estar sempre vivendo. Não existe nenhum livro que tenha tanta variedade como a Bíblia. Nenhum que tenha tanta sabedoria concentrada. Quer que se trate de leis, negócios, moral, etc., tantas as coisas. Quem busca a orientação pode olhar dentro de suas capas e encontrar a luz de Deus para a sua vida. Sempre que você lê, você vai encontrar não só para você, mas você vai encontrar também para os outros. Você vai encontrar a bênção para você e você vai encontrar a bênção para os outros. Vai ser uma vitória na sua vida, porque Deus, Ele vai fazer coisas grandes para você e para aqueles que vão te ouvir. Por isso que a Bíblia diz, lendo, quando você lê, salvarás, fazendo assim, salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Lembra de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln disse, eu estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Olha só, eu tiro o que pudeste deste livro, tirei o que pudesse pelo raciocínio e o resto pela fé. Vivereis e morrereis um homem melhor. Foi isso que ele disse. Ele sabia, Abraham Lincoln sabia que o melhor era
adaptar-se na Bíblia, ler a Bíblia, estar com a Bíblia, viver com a Bíblia e viver a Bíblia, pregando a Bíblia. Isso era maravilhoso. Abraão Lincoln, sim, era crente. Glória a Deus por isso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, recebemos a orientação para crescermos na graça e no conhecimento. Foi o grande erro dos crentes hebreus. O grande erro, não cresceram na graça e muito menos no conhecimento. E nesta última hora, a maioria, podemos dizer, a nação não quer crescer no conhecimento bíblico. Você hoje pergunta para uma pessoa crente que tem mais de 2 anos de crente, você pergunta qual é o texto áureo da Bíblia. Texto áureo, para quem não sabe o que é texto áureo, é o texto principal, é o foco da Bíblia, é um dos textos mais lidos. Qual o texto áureo? As pessoas não sabem falar, que é João capítulo 3,16. Também nem sabe citar. Cita João 3,16, a maioria dos crentes não sabe. Porque falta de leitura bíblica, falta de estar ouvindo, assistindo a palavra de Deus na igreja para alcançar a vitória. Então, não quer aprender desse jeito. Se você realmente gosta de Cristo, ama a palavra de Deus, você vai estar apegado na palavra de Deus. Você pode até não ser um pregador, uma pregadora, um ministro, melhor dizendo, né? Um ministro do evangelho, porque ministro é para poucos, é chamada, mas pregador você prega e principalmente lê a palavra de Deus, você pode ler, não é? Então muitos não querem ler, não querem alcançar a vitória. Este comportamento impossibilitou Deus de usar essas pessoas, muitas pessoas. Quanto mais você não lê a Bíblia, não quer nada com o ensino da palavra de Deus, também Deus não vai ser com você. Essa é a verdade. Se você ama a palavra de Deus, quer a palavra de Deus, você está com a palavra de Deus, então vai ser bom. Outro fato lamentável é que aqueles que não são zelosos em estudar a palavra de Deus e praticá-la, sempre cometerá erros. Com certeza, sempre vai estar no erro, sempre vai estar errando. É como uma pessoa que nunca quer ser batizada, né, nas águas. Nunca quer ser batizada. Vê se essa pessoa ela consegue ficar em pé. Presta atenção se ela permanece em pé. Todo mundo peca, mas essas pessoas pecam mais, porque elas sabem que se for batizada não vai viver pecando. E a vontade dessas pessoas é viver pecando, por isso que não vai para Cristo no sentido de receber o batismo nas águas para participar da Santa Ceia. E essas pessoas não querem, por isso que vive uma vida errônea, vive sempre errando. Mas a Bíblia está escrito, viu? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Erreis não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Entendeu? As pessoas erram porque não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, não quer nada com a Bíblia, também não quer nada com a presença de Deus, o poder de Deus. Entendeu? O profeta Oséias nos faz saber que a falta de conhecimento bíblico tem levado muitos crentes a serem derrotados. Dá uma lidinha aí no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que você verá. Lê lá. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Depois você dá uma lida bem com calma. Não vá apressado, não. Vou citar mais claro para você se lembrar. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. E daqui a pouquinho eu volto falando mais desse conhecimento bíblico e maravilhoso. Glória a Deus. Lembrando que você está na Rádio JCN, a mais ouvida da web. Rádio JCN.